Paz do Senhor, irmãos, que Deus possa ser louvado nessa noite. Estou muito feliz, mais uma vez. Tivemos algumas pessoas trazendo a palavra aqui. Agora, hoje é meu dia de estar falando com os irmãos. E Deus tem uma bênção para você. É um tempo curtíssimo, onde nós podemos ser abençoados por Deus. E esse momento, Deus quer abençoar a sua vida. Seja qual for a sua luta, as suas dificuldades, coloque no altar do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Abençoar todos que estão participando deste culto conosco. Que Deus abençoe. Quero orar com vocês. Senhor, abençoa cada vida. Que o Senhor esteja trazendo bênção, operando os teus milagres, curando as enfermidades, trazendo solução para os problemas e derramando o poder do Senhor sobre cada vida, cada necessidade, seja qual for elas. Ó Pai, em nome de Jesus, aceita este momento que estamos na Tua presença. Fala conosco, com cada um que está participando nesta noite ou no dia, que o Senhor opere os Teus milagres, as Tuas bênçãos conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor através do nosso irmão Daniel, que está aqui comigo hoje. E ele tem um louvor maravilhoso para cantar. Louvar a Deus, que você possa sentir a presença do Senhor. Amém, Daniel? Vamos lá? Amém. Louvar o Senhor nesse instante. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vai diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Como é maravilhoso, né, Daniel? Amém. Louvar a Deus, né? Eu vejo que você flutua. Você vai até as nuvens e volta quando está louvando. Eu vejo essa verdade no seu coração. Daniel gosta de louvar o Senhor. Quando nós fazíamos os cultos nos lares, a gente era muito abençoado. As pessoas eram abençoadas, tocadas pelo poder do Senhor, quando ele louvava o Senhor. Muitas vidas foram transformadas através do louvor. E eu louvo a Deus pela sua vida. Daniel, que você continue assim, com o coração sempre aberto para exercitar ou realizar os seus dons espirituais através do louvor. Porque o Senhor ama o louvor. Em tudo que Deus fez, Ele sempre separou pessoas para louvar a Deus. Os cantores, antigamente, eles eram colocados na linha de frente para vencer as batalhas, porque através do louvor os inimigos eram desbaratados. Eles tremiam de medo
quando tinha um grupo de pessoas, os cantores, né, louvando a Deus. Assim, Daniel, quando você está cantando, quando o povo de Deus está louvando na casa do Senhor, Deus está quebrando grilhões, está fazendo milagres, abrindo os corações para as pessoas ouvirem o que Deus tem para dizer. Louvor é muito importante, amados. Você que louva ao Senhor, você que tem esse dom maravilhoso, que não é todo mundo que tem, nós apenas cantamos, mas quem tem esse dom de cantar, abre portas, abre os corações para as pessoas receberem a palavra de Deus, que você possa louvar o Senhor de coração, você músico, você cantor, você que declama poesias, você que dirige corais, faça isso porque o Senhor adora, Ele é adorado, né? Ele é adorado quando você louva o nome dEle, é o reconhecimento da grandeza de Deus. O louvor fala isso, da grandeza de Deus e dos seus feitos na nossa vida. Que Deus nos abençoe com essa palavra cantada através do nosso irmão Daniel. Deus vos abençoe. Irmãos, nós temos muita graça de Deus em poder servir ao Senhor. E Jesus, Ele preparou os seus discípulos, as pessoas, para fazerem a obra dele. E eles sempre tinham um ensinamento de tudo que Jesus fazia, de tudo que Ele preparava para os discípulos, é para trazer um ensinamento para depois que Ele subisse para a glória e os discípulos iriam continuar a obra de redenção da graça que seria estendida a toda a humanidade. Isso chegou até a nós e nós temos hoje a palavra de Deus escrita para que a gente possa aprender com Jesus os seus ensinamentos, para que quando nós formos falar e testemunhar da graça de Deus, nós temos muitos argumentos, muitas maneiras de anunciar o evangelho da salvação. E ele trouxe muitos ensinamentos, e às vezes alguns ensinamentos os discípulos ficaram assim sem entender, e até hoje às vezes nós também ficamos sem entender a maneira que ele trabalhou e deixou os ensinamentos para a gente poder anunciar o evangelho. Então não tem dificuldade, meus queridos, para nós anunciarmos a palavra de Deus e realizar a obra, porque Ele também nos ensinou que Ele estaria conosco e colocaria no nosso coração a palavra que nós deveríamos falar para as pessoas. O Senhor nos ajuda em tudo, não há dificuldade. Para quem ministra, para quem canta, para quem lê a palavra, para quem prega, não tem dificuldade, porque a Bíblia, ela já revela ela própria, ela mesmo, ela se traduz, não tem dificuldade. A gente, quando não consegue entender a palavra, a gente ora e o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração o que nós devemos falar ou fazer, as realizações do Evangelho. O Evangelho é simples, nós é que muitas vezes complicamos. E aqui num texto que eu quero deixar para os irmãos, que está em Marcos, capítulo 11, eu vou trazer aqui algumas coisinhas importantes, rapidinho, para a gente poder entender esse Evangelho tão simples, mas tão maravilhoso e tão poderoso. Aqui em Marcos, capítulo 11, eu vou ler do versículo 11 até o 14 primeiramente, que diz assim: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Olha que detalhe, Jesus também tinha fome. E ele coloca esse detalhe aqui. Por quê? Veja a continuidade do versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas,
foi ver se nela acharia alguma coisa, algum fruto. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Olha que interessante. O que será que Jesus queria ensinar numa parábola dessa, a parábola da figueira? Ele foi procurar fruto porque teve fome, já estava cansado e ele precisava continuar o caminho da evangelização, de mostrar o reino de Deus para as pessoas. E quando ele teve fome, ele procurou fruto nesta figueira e chegou lá, só tinha folhas, não tinha fruto. O que Jesus está querendo ensinar? Que ele vai procurar frutos na nossa vida também. E nós precisamos ter alguma coisa para oferecer para o Senhor. Aquilo que nós podemos dar da nossa vida como fruto para as pessoas que precisam ouvir da palavra. E Jesus quer ver em nós frutos que possam alimentar as pessoas. E nós precisamos entender essa parábola, porque ele quis mostrar para os discípulos essa situação em que ele chega e lança uma palavra para aquela figueira, para que ela nunca mais desse fruto, para que ninguém pudesse comer. Jesus está ensinando algumas coisas para nós aqui, que nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos dar da nossa vida para o Evangelho, porque é através da nossa vida é que as pessoas vão poder ouvir a mensagem de salvação, de redenção, como as pessoas podem chegar-se ao Senhor e arrepender-se dos seus pecados e conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos entender as coisas que Jesus relaciona para que a gente entenda que muitas coisas que ele fala aqui por parábola é para que a gente entenda o ministério que o Senhor tem para nos usar na palavra, para darmos aquilo que as pessoas estão precisando a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. E Jesus continua a sua caminhada, ele para lá na frente do templo, expulsa os mercadores e ele faz ali também um ensinamento para as pessoas. E ele aqui mais para frente, que ele passa esse momento de estar no templo, expulsando os mercadores e falando para aquele povo que a minha casa será chamada casa de oração. E ele tem esse tempo aqui de ensinamento para os discípulos a respeito do templo, como que as pessoas estão usando a casa de Deus, muitas vezes para aquilo que não interessa, para aquilo que não importa. Deixa de fazer aquilo que é bom, aquilo que é necessário, pela qual a igreja foi instituída para ser bênção na vida das pessoas, para que a igreja use o tempo necessário para pregar o evangelho glorioso de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. A igreja tem esse fundamento, essa função de falar da graça maravilhosa de Jesus e realizar a obra pela qual ele nos chamou. O templo de Deus tem esse fundamento de falar daquilo que é necessário para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus continua a sua caminhada aqui. Agora os discípulos, ele passa novamente lá em Betânia, e os discípulos veem que aquela figueira está de uma forma diferente. Veja aqui no versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Olha como eles viram a situação daquela figueira que Jesus lançou uma palavra sobre ela. Ela estava completamente seca. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste
secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus? Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E enquanto estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se alguém, porém, vos não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Ah, irmãos, mais um ensinamento aqui que Jesus está trazendo para os seus discípulos, para que eles vivam uma fé genuína. E aqui ele está falando: se você pedir alguma coisa ao Pai, peça com fé, que você vai receber. Se você crê em seu coração que já recebeste, será seu, será meu, será nosso. Isso é a fé que Jesus quer dos crentes, que realmente Ele tem poder para realizar tudo aquilo que nós precisamos. Amados, nós precisamos estar na presença de Deus, em oração, pedindo, com fé que Ele tem poder para realizar. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e não achamos em nós uma fé genuína quando nós oramos e pedimos ao Senhor. Muitas vezes nós oramos sem crer que Ele pode realizar. Muitas vezes nós duvidamos do poder que há em Cristo Jesus de realizar algumas coisas em nossas vidas, porque nós achamos impossível, nós achamos difícil demais que Jesus possa realizar alguma coisa em nossas vidas, nós achamos que não merecemos. Muitas vezes nós usamos essa palavra: se eu merecer, Deus poderá me dar. E se nós ficarmos olhando muito para aquilo que merecemos ou deixamos de merecer, nós não vamos receber do Senhor nada, porque nós não merecemos as nossas vistas, mas Deus olha para nós e vê que nós precisamos daquela bênção e Ele pode nos dar. Por isso Ele pede: se você orar crendo, você vai receber. Ele deu essa liberdade para nós orarmos em nome dEle próprio. Ele nos deu essa bênção de poder buscar o Senhor e crer no poder de Deus. Então, se você tem alguma coisa que colocar diante do Senhor em oração, ore crendo que Ele fará. Se é uma cura que você precisa, se é uma bênção no seu lar, se é uma bênção financeira, seja qual for a sua situação, ou de outras pessoas, que nós oramos muitas vezes por muita gente, a nossa igreja ora, as igrejas oram pelas pessoas que estão necessitadas, e nós vemos o poder de Deus se manifestando. E nós precisamos, quando colocar diante do Senhor alguma coisa, alguma situação, alguma necessidade, nós precisamos crer que Ele tem o poder para nos dar aquilo que precisamos. Então, quando você entrar na presença do Senhor, olha o ensinamento que Ele dá, pode pedir, que Ele pode realizar, da maneira como Ele quer, o tempo dEle, o momento que Ele tem para realizar aquilo que nós pedimos. E ele também coloca um outro ensinamento aqui: se nós entrarmos em oração e lembrarmos que temos alguma coisa contra algum irmão, algum desafeto, algum problema existente, nós precisamos lembrar do fato e poder colocar isso diante do Senhor e perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que têm alguma coisa contra nós. Deus é muito sério com as coisas.
Nós precisamos aprender isso também. Quando Jesus fala, se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoe. Tem que haver perdão. É muito sério. Muita gente vai bater com a porta na cara, lá no céu, porque estão com ódio, estão com mágoa das pessoas e não estão levando isso em consideração. E aqui a palavra de Deus está colocando com muita seriedade. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, será vosso. E quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, é a palavra que está dizendo, irmãos, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha aqui, que interessante. Nós precisamos, irmãos, estar bem com os irmãos. Nós precisamos estar bem com as pessoas, seja quem for. Se você tem alguém da família que você precisa consertar, precisa trazer perdão, perdoe, porque tem um resultado nisso aqui, que se você não perdoar as ofensas das pessoas, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará, ou não nos perdoará as nossas ofensas, que diz assim, se porém vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Ensinamento muito poderoso de Jesus. Tem que haver perdão, tem que haver conserto, tem que ter aliança, tem que ter bênção entre os irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus veio para salvar a todos. E se nós também precisamos da salvação, o nosso irmão também precisa, nossa irmã, nossos familiares, nossos amigos, nós precisamos estar em oração, crendo que Deus há de realizar, mas precisamos também saber que Jesus nos perdoará as ofensas, se nós também perdoarmos uns aos outros. Que ensinamento! Ah, irmãos, o Evangelho requer de nós mudança de vida, transformação. É isso que o Senhor quer nos ensinar este dia, que você possa entrar na presença do Senhor. Olha, precisamos dar frutos, é preciso dar frutos, para que quando Jesus procurar em nós algum fruto que a gente possa abençoar os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, ele precisa procurar aquilo que a pessoa precisa em nós, para que nós ofereçamos às pessoas o perdão, a paz, a alegria de viver, a salvação que é em Cristo. Ele vai precisar usar-nos para pregar o Evangelho para quem se aproximar de nós. Ele vai precisar de nós para louvarmos e engrandecer o seu nome quando nós estivermos cultuando ao Senhor. Ele vai procurar esse fruto em nós. Será que nós estamos frutificando? Será que estamos dando fruto? Quando ele procurar fruto em nós, irmãos, para que o Evangelho seja pregado de forma falada, cantada, pregada no altar, na entrega de folhetos, na comunicação da graça de Deus, ele vai procurar em nós fruto, para que na hora que ele quiser usar, ele vai achar em nós tudo o que ele precisa, para que a graça dele seja estendida a todas as pessoas. Nós seremos o canal de bênção para todos aqueles que precisam. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar graça abundante sobre nossa vida como crentes verdadeiros. Sejamos perdoadores, sejamos abençoadores, árvore que dê fruto, e sejamos bênção nas mãos do Senhor, e reconheçamos que a casa de Deus é casa de oração. É Jesus que instituiu a igreja para que pudéssemos ser abençoados. Eu quero orar nesse instante para a sua vida, que Deus possa operar milagres, curar as suas enfermidades. Deixa eu orar. Senhor,
Eu oro agora por cada pessoa que está nos ouvindo, por aqueles pedidos de oração que nós temos colocado diante do Senhor, para que sejam curados, para que sejam perdoados, para que possam alcançar a bênção da salvação, a alegria de viver na sua presença. Senhor, vem transformar, vem operar os teus milagres, as tuas maravilhas em cada lar agora representado, Senhor. Vem operar o milagre na vida do Cleison, meu sobrinho, na vida do Marcos, na vida, Senhor, do Igor, da Cristiane, da Márcia Menossi, da Edna. Abençoe a vida dessas pessoas, do pastor Toninho, que está agora, Senhor, numa caminhada diferente da vida dele, do Edinho, da Simone. Senhor, abençoe essas vidas, abençoe as nossas famílias, cada família das igrejas, os pastores, missionários. Esteja abençoando aqueles que fazem a tua obra, que levam a palavra, Senhor, verdadeira, que são perdoadores, que não carregam mágoa em seus corações, mas servem a Deus com alegria e com singeleza de coração. Opera, Senhor, neste momento os teus milagres naqueles que estão necessitados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor pelo nosso irmão Daniel. Só de ouvir tua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que a sua família seja abençoada, que você seja um veículo de Deus para abençoar aqueles que precisam.